Numa guerra, nem sempre a última batalha é a decisiva. Pode ser que uma batalha intermediária seja tão avassaladora, cause tanto impacto e estrago no inimigo, que esta batalha intermediária abale profundamente as forças inimigas, já determinando previamente uma vitória. Mas pode ser que mesmo assim, ainda outras batalhas tenham que acontecer, porque o inimigo insiste em lutar. Ele resiste, ele se recusa a reconhecer que foi vencido. Foi exatamente isso que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Estão lembrados do dia D? A batalha decisiva, que ficou conhecida como dia D. Ela não foi a última, mas foi uma vitória alcançada pelas forças aliadas na Segunda Guerra Mundial, que foi tão tremenda que não havia mais como as forças inimigas reverterem o quadro. As batalhas que se seguiram foram somente para consolidar uma vitória que já estava certa. Bem-vindo, bem-vinda, estamos aqui para mais um Discipulado na Vida. Ministério Homens Mentores, Mulheres Mentoras, e nós estamos caminhando com os estudos da Bíblia do Discipulado, da Sociedade Bíblica do Brasil. E estamos no módulo Restauração, então hoje nós seguimos com do curso Restauração, o módulo Conhecendo o Inimigo, o primeiro estudo deste módulo Conhecendo o Inimigo, falando sobre batalha mortal. Nosso texto base é Apocalipse 12. Nos acompanhe. Conhecer mais sobre as 3 maiores e mais importantes batalhas da história pode nos ajudar a compreender melhor a natureza e a dinâmica das nossas próprias batalhas. Quero compartilhar com vocês aqui 3 das maiores e mais importantes batalhas que a palavra de Deus registra. Primeira delas, a batalha inicial. Aquela batalha lá no Jardim do Éden, em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecam e morrem espiritualmente, mesmo que continuem vivos fisicamente. A segunda batalha, que a palavra de Deus registra, grande batalha, é a batalha decisiva que aconteceu na cruz do Calvário. E a terceira é a batalha final do Armagedon, que Apocalipse nos aponta. A humanidade, os seres humanos, perderam a primeira batalha. Gênesis 3 fala que Adão e Eva cederam ao pecado. Mas a redenção e a vitória veio a partir da morte de Jesus na cruz, a batalha que foi travada na cruz. No entanto, por mais devastadora, por mais impactante e decisiva que essa batalha tenha sido, a guerra ainda não terminou. Esta guerra segue até o grande dia do Senhor, até quando Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, volta à segunda vinda de Cristo. O reino de Deus, ele já foi inaugurado, Jesus já foi entronizado, e ele está colocando um a um os inimigos debaixo dos seus pés, e assim o Pai diz na palavra em Efésios. Mas o último inimigo só será destruído por ocasião da segunda vinda de Jesus. Agora, observe, a segunda vinda de Jesus, ela não é o início do reino, mas ela é o ápice do reino de Jesus. Então, até Jesus voltar, nós vamos ter muitas batalhas, batalhas que serão travadas no poder, na confiança daquele Jesus que já venceu as trevas. Aleluia! O centro de todas as batalhas espirituais reside na questão do nosso relacionamento com Deus.
e não de uma queda de braço entre o mal e o bem, as forças do mal e as forças do bem. Embora seja Satanás maior do que o ser humano ou mais poderoso que o homem, ele é infinitamente menor do que Deus. Jamais devemos nos esquecer de que há um único Deus, somente um único Deus, eterno e soberano. E que Ele domina tudo, Ele domina todos, inclusive Satanás. Então não é uma batalha entre iguais, é uma batalha que já foi vencida na cruz. Mas a guerra ainda continua, mesmo que esta batalha na cruz já foi decisiva e o dia da vitória final, onde se consolida plenamente, acontecerá com a vinda de Jesus. Bem, entendendo isso, podemos então agora também conversar de nossas batalhas. Sim, batalhas em nossa mente, nossos pensamentos. Batalha em relação ao pecado, luta contra a carne, não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, diz Paulo em Romanos 7. E batalha contra o diabo, sim, resistindo ao diabo. Por quê? Porque ele está decidido a nos roubar, matar e destruir, diz em João capítulo 10. 3 armas que podem nos ajudar em nossas batalhas espirituais, que você pode acompanhar nas perguntas do estudo desta semana. Apocalipse 12:11 nos diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Quero caminhar com vocês aqui com 3 armas que Apocalipse 12:11 nos dá para andarmos em vitória em nossas batalhas. Primeira, crer na obra de Jesus. Eles venceram por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Não é justiça própria, não é minha força, não é meu poder, mas é crer na obra que Jesus realizou na cruz, é crer na vitória que já foi determinada na cruz. Eu posso dizer não ao pecado, eu posso viver Romanos 8, a liberdade gloriosa dos filhos de Deus por causa da graça de Deus. Eu posso viver em vitória, dizendo não ao pecado. Jesus derramou o seu sangue, Ele sacrificou a sua vida para nos salvar. E quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, Satanás perde o direito sobre a minha vida. E eu posso dizer não ao pecado e à influência dele, porque recebi uma nova identidade. Fui resgatada do império das trevas, diz Colossenses. E agora eu fui adotada como filho de Deus, filha de Deus. Todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, diz João capítulo 1. Que maravilha, que poder sobrenatural esse que me faz ser filha. Agora preciso ajustar meu comportamento como filha. Batalha espiritual. Viver como filha de Deus em obediência. Segunda arma. Então, após a primeira, crer na vitória de Jesus na cruz. No sangue de Jesus que me lava do pecado, me dá novas vestes e me dá a possibilidade de receber perdão dos pecados, mas também de dizer não ao pecado. Segunda arma, o testemunho. Onde é o testemunho da fé? O que é o testemunho da fé? Deus disse. Há também a fé viva que conta com as promessas de Deus, com o que Deus disse. Assim foi que Jesus venceu as tentações de Satanás. Que batalha se apresenta em Mateus capítulo 4. Satanás disse: tu és filho de Deus. E Jesus responde com a palavra. Ele testemunha a veracidade da palavra de Deus. Ele diz: está escrito.
Precisamos sempre discernir o que é mentira do diabo. Na batalha espiritual, o diabo quer trazer mentiras, como trouxe para Eva e Adão. Como especialmente Eva dizendo, não, Deus não vai, Deus não disse isso, Deus não vai, vocês não vão morrer se comerem da árvore, do fruto da árvore. Satanás é o pai da mentira. Preciso discernir o que Deus diz e é verdade e o que Satanás traz, que é mentira. Então, está escrito, basear minha fé e minhas decisões a partir da palavra de Deus e deixar o Espírito vivificar a palavra de Deus em minha vida. Então, primeira arma, crer na obra de Jesus na cruz, na vitória de Jesus na cruz que se estende sobre a minha vida e eu posso dizer não ao pecado. Segunda arma para viver em vitória é crer nas promessas de Deus. Discernir o que é mentira do diabo e o que a palavra de Deus diz como verdade sobre mim, sobre minha vida, circunstâncias, sobre Deus como provedor e tudo o que Ele quer ser para mim. Terceira arma é quem se coloca à disposição de Jesus não quer mais viver para si mesmo. Esta é uma grande batalha. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora vivo pela fé no Filho de Deus, diz Gálatas 2. Então já não sou mais eu quem vive. Agora eu vivo rendida, completamente entregue a esse Jesus e a esse Deus a quem posso chamar de Pai. Tiago 4:7 vai nos trazer uma perspectiva interessante sobre isso. Porque ele vai dizer assim, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e o que acontece? Ele fugirá de você e de mim. Não porque eu e você vamos colocar medo em Satanás, mas porque onde começa, enchei-vos de Deus, sujeitai-vos a Deus. Na medida em que eu me encho de Deus, eu vou ganhando sempre de novo a perspectiva do que é verdade sobre a minha vida. E o poder de Deus que está à disposição para eu dizer não ao pecado. Cheia de Deus, agora eu posso resistir a Satanás. E com isso ele foge da luz de Deus que há em mim. Ele é trevas. Satanás é treva e vai fugir da luz de Deus que há em mim. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. Olha como há uma proatividade minha. Não há algo mágico, mas uma proatividade minha e sua na batalha espiritual. Nos sujeitar a Deus, entregue a Deus, disponível para Deus, quebrantado diante de Deus, sempre em dia para que Satanás, que é o acusador, que diz o nosso texto em Apocalipse 12, nada tenha para me acusar. Agora eu posso experimentar, sujeitando a Deus, resistir ao diabo, não na minha força, mas na força do Espírito Santo de Deus em mim. E, nesta proatividade, o resultado é que Satanás foge de mim. Foge do poder de Deus que habita em mim. Você é muito mais amado do que imagina, muito mais amada do que imagina. Que amor precioso de Deus por mim. Mas também, você é muito perigoso para Satanás, muito perigosa para Satanás. Ele não quer ver você frutificando. Ele não quer ver você levando o evangelho e pessoas se rendendo a Jesus e abreviando o tempo, remindo o tempo para a volta do Senhor Jesus. Então, querido, querida, esteja consciente. Nós não estamos num parque de diversão, como cristãos, discípulos e discípulas de Jesus. Estamos em meio a uma batalha mortal. Mortal é vida ou morte. Fazendo esse estudo, Deus me lembrou de uma pergunta. A pergunta, se o diabo quisesse te derrotar, Elaine, se o diabo quisesse te derrubar, Elaine, em qual área da vida, da sua vida, ele poderia lhe atingir? E essa pergunta mexeu muito comigo. Com isso, eu fiz uma lista de áreas que preciso intencionalmente ficar atenta para não ser derrotada por Satanás. Eu vivo uma batalha intensa em querer ter o controle de situações que não é possível ter controle.
e que eu nunca vou ter controle. E com isso gera uma ansiedade. E preciso sempre de novo correr para o pai e dizer: estou cansada, minando minhas energias, não consigo ter foco por causa desta ansiedade. Outra batalha intensa é ter uma agenda ministerial intensa que não expressa as prioridades de Deus para mim. Que batalha ficar numa agenda que expressa essas prioridades. Não ficar dizendo sim para coisas que tenho que dizer não. E isso me sobrecarrega. Parece que eu tenho uma habilidade de inventar mais trabalho do que eu dou conta de executar. Isso me deixa cansada e sem energia, sem foco. Que batalha para consolidar mudanças nessas duas grandes áreas em minha vida. Mas eu estou crescendo, estou prestando contas para o meu microgrupo de discipulados sobre isso. E você? Quais são as áreas da sua vida que você tem mais dificuldade e que são cercas baixas e que Satanás quer gerar uma batalha e que você pode ser derrotado? Continue crescendo na semelhança de Jesus. Continuaremos semana que vem conhecendo algumas das estratégias de Satanás para nos derrubar. Orgulho, medo, ira, tentação sexual, confusão com nossa identidade. Nos acompanhe. Espero você. Um grande abraço.